Imagina que você tem uma sala grande, parecida com uma sala de museu, assim, dessas maiores, com as paredes cheias de quadros, alguns móveis, né? Alguns mais antigos, outros mais artísticos, mais bonitos. Uma sala com uma iluminação bacana, né? Tudo muito feito para que você aprecie as obras mesmo, tudo organizadinho de maneira geral. E que tem um quadro lá que está torto. Um quadro que você não gosta muito e que está torto, está bagunçado. E eu te pergunto, nossa, essa sala está arrumada? E aí você me diz, não, ela está bagunçada. Mas quando você me fala que ela está bagunçada, você está pensando nesse quadro que está torto e que você não gosta muito. Você está insatisfeito com essa sala por causa desse quadro que está torto e que você não gosta muito. Quando a gente fala que o passado tem muito peso, a gente está fazendo mais ou menos isso. A gente está olhando para um quadro que não é um quadro que a gente gostaria muito, que a gente gosta muito, que está meio torto, e a gente coloca uma lupa sobre ele e fala que aquele quadro representa o todo da nossa vida. Quando você coloca um peso gigante no seu passado, é isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. É isso que a gente está fazendo quando a gente faz isso. A gente talvez tenha que mudar um pouco a perspectiva e o olhar. Porque pensa só, todos nós temos nosso passado e ele faz parte da gente, né? Muito do nosso processo de amadurecimento terapêutico consiste em aceitar e honrar nosso passado. Afinal, aqueles clichês todos valem muito aqui. A gente não pode mudar o passado não se muda, o passado se aceita e tal. Isso não é fácil, mas é necessário. Então, incorporar o passado faz parte desse processo de amadurecimento. Mesmo assim, tem partes do passado que nos incomodam. Isso é natural. A gente vive, a gente erra, e tem partes do passado ali que ficam como se fosse um corpo estranho, um quadro torto, né? Mas se a gente for olhar a perspectiva da vida inteira, porque imagina, vamos supor que você tenha, como eu, 34 anos. O seu passado é composto por 34 anos. Então a linha é longa. Eu estou olhando um aspecto dessa linha e estou focando com uma lupa nesse aspecto dessa linha de 34 anos, um aspecto pequeno. Pensa o tanto de vida que eu ainda tenho. Né? Então vamos supor que a gente tem uma vida natural e que a gente vai viver até os 80 anos. Vamos botar essa média? Então, 80 anos numa linha, o que é esse ponto que você está colocando tanto peso? Daqui 10 anos, esse ponto tem essa relevância toda que você está colocando nele hoje? Daqui 20 anos, 30 anos, esse ponto tem essa relevância toda? Então, colocar peso no passado é olhar com uma lupa para um aspecto que a gente não consegue gostar muito e esquecer o resto todo. Esquecer as coisas que estão muito bonitas, as coisas arrumadas, as coisas que foram boas. Às vezes as coisas que nem foram tão boas, mas que nos representam coisas tão boas, entende? Tem momentos na vida em que a gente não é exatamente um momento fácil, mas que são momentos importantes e que depois a gente consegue entender e olhar para eles com certa beleza. Então, nesse quarto que eu falei para vocês no começo, tem móveis, por exemplo, bem desgastados. Tem móveis com linhas de uso, sabe? Tem quadros rasgados, sabe? Tem objetos que estão bastante gastos, mas essa também faz parte da beleza desses objetos. Quando você está dando peso demais, como eu falei, você está olhando unicamente para esse quadro que você não gosta e que está torto. E você está esquecendo que o resto é muito legal, o resto é muito bonito, o resto é muito apreciável. Mesmo que você não consiga apreciar esse outro quadro, eu não estou falando para você aceitar e amar ele. Não, isso é um processo, sabe? Isso pode acontecer e pode não acontecer. Tem partes do nosso passado que a gente não vai conseguir exatamente amar e aceitar completamente. Mas a gente tem que entender nossa vida sob perspectiva, sabe? A gente tem que entender nossa vida sob a perspectiva magnânime do tempo. O tempo é magnânimo, ele é gigante. A nossa vida é um átomo perto do tempo. E o aspecto do passado que está pesado, eu tenho certeza, é um cisco perto da sua vida inteira. Inclusive perto do seu passado inteiro. Então, tenta olhar para as outras coisas. Tenta olhar para o que você tem de bom. Tenta olhar para as partes boas do passado. Tenta olhar para as partes boas do presente. Sabe? Inclusive, as partes ruins do passado trazem partes boas no presente e vão trazer partes boas no futuro. A vida é muito maior do que o que você está vendo. A vida é muito mais ampla do que esse aspecto do passado que você está vendo. Isso é um exercício. É difícil. Então, toda vez que você estiver dando peso, lembra do que eu estou te falando. Reassiste esse vídeo, escuta a minha voz e tenta mudar um pouco sua visão.
da 10ª, 20ª, 50ª vez que você estiver fazendo isso, vai ficar mais fácil. E aí você vai conseguir viver com mais leveza. Abraço.